Olá, parentes! Eu sou Esther César e continuo cobrindo as férias da Letícia Leite. E eu sou Christian Ariu e este é o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. Confira os destaques do nosso episódio de hoje. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco são eleitos presidentes da Câmara e do Senado. Avanço ou retrocesso? O que esperar do mandato dos dois políticos? Governo Bolsonaro envia lista de prioridades de votação para Congresso e projeto de mineração está entre elas. Indígenas das cidades seguem lutando pelo direito à vacinação. Adeus álcool em gel? Opa, ainda não. Agora que a vacina chegou, saiba quais são os cuidados básicos de prevenção contra a Covid-19 que ainda precisamos manter. É agora no Copiou Parente. Copiou Parente. Os destaques de Brasília na vida dos índios e dos povos da floresta. Informação do ISA, Instituto Socioambiental. Sejam bem-vindos ao episódio 175 do Copiou Parente. Hoje, nós começamos falando para vocês sobre o resultado das eleições para as presidências da Câmara e do Senado. Encerrada a votação. A mesa vai proclamar o resultado. A honra de proclamar eleito presidente do Senado Federal, que exercerá o mandato no biênio 2021-2022, Sua Excelência, o Senador da República, Rodrigo Pacheco. Você ouviu os áudios da TV Câmara e da TV Senado do exato momento em que foram anunciados os novos presidentes no dia 1º de fevereiro. Arthur Lira foi eleito como novo presidente da Câmara dos Deputados com 302 votos. Já o Rodrigo Pacheco foi eleito como novo presidente do Senado com 57 votos e também em primeiro turno. As duas candidaturas contaram com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. A eleição dos dois parlamentares pode significar a consolidação de uma base parlamentar capaz de aprovar várias das propostas do presidente. Até agora, o Congresso não vinha aprovando tudo o que o Bolsonaro queria. O antecessor de Arthur Lira, Rodrigo Maia, impediu que vários projetos contra os direitos indígenas avançassem na Câmara, por exemplo. A partir de agora, temos um novo cenário político, que já começou bastante movimentado. Lira e Pacheco mal foram eleitos e o governo Bolsonaro já começou a se mexer para produzir novos retrocessos. O Planalto enviou uma lista de prioridades de votação para os presidentes da Câmara e do Senado. Entre esses projetos está o projeto de lei 191. Ele libera a mineração, o garimpo, a exploração de petróleo e as hidrelétricas em terras indígenas, sem que os povos originários tenham poder de impedir essas atividades em seus territórios. Esse é um plano que o governo Bolsonaro tem desde seu início e agora, mais do que nunca, vai fazer de tudo para concretizar. Será muito importante que os líderes e organizações indígenas fiquem de olho na pauta do Congresso, porque essa e outras propostas contra os direitos indígenas poderão avançar e ser votadas a partir de agora. Nós, aqui do Copiou Parente, vamos continuar monitorando o Legislativo e trazendo essas informações para vocês. Os direitos indígenas estão mais ameaçados a cada dia. Desde o início da pandemia, tem sido necessário entrar na justiça para garantir o atendimento aos parentes. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a justiça determinou na semana passada que os indígenas que moram nas cidades também sejam atendidos pela saúde indígena. O pedido da ação foi feito pelo Ministério Público Federal a partir de um inquérito que comprovou que o Distrito Sanitário Especial Indígena, o DICEI de Mato Grosso do Sul, e a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, continuam se recusando a prestar atendimento aos indígenas residentes em áreas urbanas.
E não é só em Campo Grande que os parentes das cidades estão sem receber o devido atendimento. Em quase todas as regiões do país, a CESAI continua se negando a prestar assistência a essas comunidades. Com a chegada da vacina, a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, entrou com uma petição no Supremo Tribunal Federal, o STF, para que esses indígenas também sejam incluídos no grupo prioritário de vacinação, junto com os parentes que moram em terras indígenas. Nesta quinta, 4 de fevereiro, esse assunto foi discutido na reunião da Frente Parlamentar de Defesa dos Povos Indígenas. Ouçam o que disse o Kleber Caripuna, representante da APIB. Fala, parente. A PIB, né, recebeu com muita alegria e com muita satisfação a chegada da vacina, assim como todos os brasileiros, né, e todos os cidadãos do mundo, né, nesse combate contra a Covid-19. Né? E a gente entende que a vacina é a principal arma hoje que a gente tem para enfrentar essa pandemia, né? E principalmente junto aos povos indígenas, que teve impacto, né, de perdas significativas de lideranças nossas ao longo desse contexto da pandemia, infelizmente, né? Porém, deputados, assim como a gente recebeu com muita alegria, né, comemoramos bastante, mas também, né, ficamos muito insatisfeitos e manifestamos, né, com profunda indignação, né, quando o governo lançou o plano de vacinação, né, apresentado pelo governo federal, dentre as diversas medidas, a principal é de excluir mais da metade da população indígena desse país. Então, só essa sinalização já demonstra para que este governo está posto, para que, né, que as instâncias desse governo que estão para trabalhar a saúde indígena nesse país, né, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, através dos distritos sanitários, né, especial indígena espalhados em todo o país, né, estão negando esse direito de vacinação a todos os povos indígenas do país, né, e não apenas aos 410 mil que estão na aldeia, que merecem sim, né, e vamos ressaltar bem isso, que merecem sim ser vacinados, né, tem que também estar nesse grupo de prioridade, mas os povos indígenas que vivem em contexto urbano, que vivem em terras indígenas ainda não demarcadas, né, em retomadas, né, também são indígenas e merecem também essa mesma priorização nesse grupo, né, de priorização inicial da vacinação, porque também somos acometidos também dessa mesma situação de vulnerabilidade, né, em relação à Covid-19, como todos os povos indígenas. De acordo com o Kleber Caripuna, a decisão do governo de não priorizar os parentes que moram nas cidades vai contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, que obriga o governo a atendê-los. E agora a pauta é o que é, verdade ou mentira sobre a vacina? Vem com a gente para o nosso quadro de perguntas e respostas com informações verdadeiras sobre esse medicamento. E aí, Christian? Agora que a vacina chegou, finalmente a gente vai poder parar de usar álcool em gel, parar de usar máscara e acabar com o distanciamento social, certo? Não é bem assim, Esther. É fundamental manter os mesmos protocolos de prevenção, como o distanciamento social, o uso de máscaras, limpeza constante das mãos. Apesar de ser um avanço no combate à Covid-19, a vacina não impede de forma imediata e completa que o vírus circule, embora ela evite todos os casos mais graves. Portanto, é necessário continuar mantendo todos os cuidados de higiene e distanciamento social até que a maior parte da população esteja vacinada. Isso vai demorar alguns meses e precisamos ter paciência. Agora me responde, por que é importante que todos e todas tomem a vacina? Mesmo após a vacinação, uma porcentagem das pessoas vacinadas pode contrair e, consequentemente, transmitir a doença. Por isso, é importante que a maioria da população esteja vacinada, para poder diminuir a circulação do vírus e deixar a população como um todo mais protegida. Quem já teve Covid ou está com Covid no momento, pode tomar a vacina? Bom, quem já pegou a doença e está se recuperando pode tomar a vacina sem nenhum problema. Isso é recomendado, já que ainda não se sabe ao certo quanto tempo dura a proteção depois que a pessoa estiver recuperada da infecção. Por outro lado, se você estiver com sintomas de Covid-19
ou com a doença confirmada não deve tomar vacina. Bom, chegamos ao fim do nosso episódio. Quero agradecer a todos que nos escutaram até aqui e a todos que nos ajudaram a fazer o programa de hoje. Eu sou a Esther César. Sigam nos acompanhando, que semana que vem tem mais. E eu sou Christian Ariu e você acabou de ouvir o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. Este episódio foi apresentado por mim pela Esther César, produzido e roteirizado também pela Esther César. A edição final é de Oswaldo Braga de Souza, a edição de áudio é minha, as artes para as redes sociais são do Gilmar Terena. Segue a gente lá no Twitter, Facebook e Instagram, no @CopiouParente e até semana que vem. Copiou, parente.